O Diário do Explorador, o Abismo. E os limites inexplorados da mente humana. É possível a mente sobreviver 438 dias engolida pelo vazio absoluto? Uma pequena embarcação à deriva, cercada por uma imensidão escura e impiedosa. É a natureza na sua forma mais brutal, testando o instinto primal contra o fim inevitável. O fascínio contínuo pelos limites inexplorados da resistência atrai mentes profundamente curiosas, não é verdade? Para a gente continuar explorando cada fragmento oculto dessa e de outras narrativas extremas, deixar a inscrição e uma avaliação positiva aqui nesta exploração é essencial. Juntos, desvendamos o que acontece a seguir, descobrindo até onde a humanidade consegue ir. Parte 1. 438 dias no abismo. Novembro de 2012. A costa de uma vila de pescadores em Chiapas, no México. Um minúsculo barco de fibra de vidro, com só 7 metros de comprimento, deixa a segurança da terra firme. O plano era uma expedição de rotina, rápida e lucrativa, mas o mar aberto sempre escondeu seus próprios segredos. O perigo iminente já espreitava silenciosamente sob aquelas águas calmas. Assim que a costa sumiu de vista, o controle sobre o próprio destino foi arrancado. A viagem sofre um golpe devastador logo no segundo dia, com a falha catastrófica do motor. E a partir daí, um verdadeiro abismo no tempo. Um salto cronológico aterrador, no escuro, por mais de um ano. A deriva termina de forma inacreditável só em janeiro de 2014, no remoto atol de Ebon, na República das Ilhas Marshall. Foram mais de 10 mil quilômetros nas costas das correntes marítimas implacáveis do Pacífico. Parte 2. A fúria do oceano. A transição da calmaria para o caos absoluto exigiu uma resposta literalmente sobre-humana. Uma tempestade gigantesca varreu a região, agarrando a pequena embarcação como se fosse um pedaço insignificante de madeira. Naquele momento crítico, sobreviver não era questão de sorte, era pura tática de combate. Uma execução fria e precisa. 3 estratégias fundamentais salvaram o barco de virar. Primeiro, alinhar a proa perfeitamente com o impacto daquelas ondas violentas. 1 milímetro de erro e seria o fim. Segundo, uma decisão dolorosa, mas vital, o descarte estratégico de 500 quilos de carga recém-pescada para tentar recuperar estabilidade. E terceiro, uma improvisação genial no meio de todo aquele terror, criando uma âncora marítima feita com boias vazias para gerar arrasto. Táticas viscerais executadas à exaustão durante 5 dias de ventos cortantes. Willy, 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 o motor tá arruinado. Essas palavras, carregadas com a mais pura angústia, ecoaram na estática do rádio. Foi a última chamada desesperada pedindo socorro antes do equipamento apagar de vez. Quando as baterias cederam, o silêncio virou o som mais aterrorizante do mundo. E um momento que ilustra perfeitamente a ruptura emocional e a extrema frustração, o aparelho de GPS, que agora era só um peso inútil de plástico, foi estilhaçado contra o barco. O cordão umbilical com a civilização tinha sido cortado. A deriva absoluta tinha começado. Parte 3. O instinto de sobrevivência. O fim da tempestade e o horizonte limpo não trouxeram salvação nenhuma. Na verdade, iniciaram uma guerra silenciosa. O instinto puro precisou ser ativado contra a privação calórica e contra o inimigo mais formidável do mar aberto, a desidratação severa. As técnicas de sobrevivência viraram brutalmente lógicas. Coletar água à chuva usando garrafas vazias virou uma operação tática de resgate diário. Sem equipamento, sobrou a captura de aves marinhas e peixes literalmente com as próprias mãos. Imagina só, uma caçada exigindo reflexos afiados e paciência de predador. Além disso, a hidratação de emergência dependeu inteiramente de extrair fluidos vitais das tartarugas capturadas. Consumir tudo isso cru não era uma escolha qualquer, claro. Foi a tática suprema de sobrevivência contra a ameaça silenciosa que o colapso biológico representava naquele deserto de sal. Parte 4. O peso da solidão. Diga à minha mãe para não fazer mais tamales para mim. Uma promessa que carrega o peso de 1000 oceanos. Um adeus envolto na mais profunda tristeza. O jovem companheiro de viagem, incapaz de assimilar biologicamente o que era necessário para manter a chama acesa, perdeu a vida. Uma verdadeira tragédia marítima. Essa despedida devastadora cravou o destino sombrio de um futuro interrompido. Consolidou o fim de uma era naquele minúsculo convés. O abismo agora tinha apenas um espectador. O oceano infinito começou a operar como um espelho implacável do isolamento mental. 6. Esse número abriga uma dor quase indescritível. O peso psicológico imposto por esse isolamento chegou a um nível de desespero tão brutal que o corpo do companheiro permaneceu no convés por 6 longos dias. E tudo por uma solidão cortante.
Um luto paralisante misturado com o terror de encarar o horizonte absolutamente sozinho. Conversar sem parar com a memória do jovem marinheiro funcionou como um último fio de conexão com a humanidade. Uma relação mantida pela recusa em aceitar a perda, até que a sanidade forçou a despedida, entregando finalmente o colega ao mar. Parte 5. Os labirintos da mente. Quando completamente mergulhada no vazio, a psique humana constrói barreiras defensivas colossais para não ceder à loucura. Entender como o cérebro lida com a falta total de estímulos é fascinante. Exercícios mentais extremamente precisos foram usados para escapar dessa prisão infinita. Caminhar de um lado para o outro no espaço minúsculo do barco, por exemplo, simulava grandes viagens culturais pelo mundo. A mente projetava, com detalhes vívidos, a preparação e o consumo de banquetes gigantescos e luxuosos. Uma tática direta para distrair as dores reais do estômago vazio. O olhar, treinado nas estrelas, registrou 15 passagens completas de ciclos lunares só para ancorar o conceito de tempo. Cada uma dessas alucinações controladas serviu como uma poderosa medicação, administrada pela própria imaginação para neutralizar o fim iminente. Parte 6. A verdade inquestionável. Até as provações mais longas encontram o seu limite. A transição brutal entre a exaustão de uma deriva contínua e a vitória esmagadora do resgate é simplesmente avassaladora. Uma manchinha verde no horizonte, que no começo parecia só mais um truque cruel da mente febril, revelou-se a inquestionável verdade. Um ator rochoso lá na Oceania, transformando instantaneamente o cenário de desespero perpétuo na esperança real de um novo amanhecer. Mas a complexidade humana ainda aguardava o retorno à civilização. Duas realidades entraram em choque assim que os pés tocaram a terra firme. De um lado, acusações severas e rumores impiedosos sobre ações extremas em alto mar, culminando na grande sombra de um processo milionário pela família enlutada do jovem. E do outro lado, a âncora da objetividade, os dados frios da validação científica. A narrativa passando pelo escrutínio implacável das evidências. E os registros confirmaram o que parecia pertencer só à ficção. Especialistas destrincharam essa odisseia quilômetro a quilômetro. Testes extensivos com polígrafo foram feitos e aprovados com êxito, dissipando as desconfianças sombrias. O cruzamento técnico de modelos meteorológicos com bases de dados sobre as correntes oceânicas bateu perfeitamente com a rota descrita. Uma deriva implacável de mais de 10 mil quilômetros, incrivelmente rastreada. Análises médicas minuciosas registraram quadros severos de restrição biológica, provando a brutalidade exata da experiência relatada. A jornada monumental está totalmente consolidada pela ciência. A mente humana, diante no infinito, encontrou um caminho de volta. O que qualquer indivíduo faria se a imensidão assustadora do oceano fosse a única companhia disponível por mais de um ano? O espaço para debatermos os limites da sanidade e da resistência nessa história está aberto nos comentários. Compartilhe o que pensa logo abaixo.